E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se apreciam orar em pés nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vã repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo de lhe pedir. Por essa razão vos orareis. Aí 2 pontos. Então é a oração que o Senhor ensinou. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas a tentações, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? O Senhor ministrou essa palavra no meu coração há dias, e o Senhor começou a revelar algumas coisas para mim que eu gostaria de passar para vocês. Somos um grupo de oração. O Ministério de Mulheres é formado por mulheres que gostam de orar, que vêm no culto orar, que oram em casa, que oram na igreja, né? E nós devemos orar. A Bíblia diz que nós temos que orar e quando nós temos que orar. A Bíblia não diz que nós temos que orar se é 10 minutos, se é 1 hora, se é 2 horas. Ela não diz. Ela diz que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, orar o tempo inteiro. Mas não é que nós devemos não fazer mais nada e só orar. Nós devemos orar em espírito durante todo o dia. Devemos tirar alguns momentos com Deus em oração na nossa casa, como diz aqui, fecha a porta. E devemos também o tempo inteiro estar ligado no Espírito do Senhor, estar ligado no Espírito Santo, e nós então, o tempo inteiro está intercedendo. Então você está ali lavando uma louça, você lembra de uma irmã, fala: Senhor, abençoa a vida da irmã que colocou ali no grupo que o pai está internado, abençoe, Senhor, entra com providência. Aí você lembra uma outra coisa, fala: Senhor, que esse culto hoje seja uma bênção, Senhor, usa o pregador. Então isso é orar sem cessar, amém? A Bíblia diz que isso é orar sem cessar, e isso é o que nós devemos fazer. Então vamos lá, vamos começar pelo que o Senhor começou a falar comigo. Antes da oração do Pai Nosso, você vê que a oração começa no 9, mas eu li a partir do 5. Por quê? Porque essa oração aqui é Jesus explicando, tá? Aqui Jesus estava com os discípulos e também com uma multidão de pessoas. Então ele sobe no alto do monte e ele começa a falar algumas coisas. E dentre essas coisas que ele estava pregando a palavra, dentre essas coisas, ele ensina essa oração. Então Jesus, ele começa falando assim no 5. E quando orardes, não seja como os hipócritas. Aqui ele não está falando assim. E quando eu pedir para você orar, e quando você necessitar orar, ele está falando e quando orardes, ou seja, subentendendo que nós vamos orar. Amém? Subentendendo que nós temos que orar. Subentendendo que ele deixou já falado que nós temos que orar o tempo inteiro. Então ele fala: e quando os orardes, não sejais como os hipócritas. O que é isso que ele quis dizer? Ele fala assim, que vai orar em pé nas sinagogas. Aqui nós sabemos que nessa época que Jesus está ministrando esta palavra, existia ali os fariseus, os saduceus, mas os fariseus eram então as pessoas, a religião ali mais aparente. Foram os fariseus que pediram a crucificação de Jesus. Mas esses fariseus, eles se comportavam, eles eram mestres da lei, eles se comportavam como se fosse uma pessoa irrepreensível. Eles usavam aquelas roupas, né, toda por fora. Eles eram muito crentes, a verdade é essa. Por fora a pessoa ele andava na rua, e hora que orar na sinagoga, as pessoas oravam sentadas na sinagoga. Mas quando ele falava para um fariseu orar, ele levantava, é isso que a palavra está dizendo aqui. Ele levantava e fazia aquela oração linda.
Só que aquela oração linda que ele fazia era só da boca para fora. O coração dele não sentia aquilo, a vida dele não condizia com aquilo. Então, por isso que Jesus fala assim, quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas. Ele estava se referindo aos fariseus. Então, eu estava estudando o que significa, aonde veio essa origem da palavra hipócrita. Essa origem do grego, ele significa assim, que antigamente os atores antigos, eles usavam, você lembra, na época, passa hoje, quando passa a peça de teatro, uma máscara, que às vezes tem uma máscara de uma pessoa sorrindo e segura com a mão, então a pessoa usa aquelas máscaras, isso era o teatro muito antigo, muito antigo. Então, naquela época, eles faziam umas máscaras das bocas rindo e colocava. E aí, aqueles atores eram chamados de hipócritas. Foi ali que foi a primeira vez que usou essa palavra. E depois, essa palavra ela foi direcionada para pessoas que parecia ser uma coisa, mas por dentro ela era outra. Que ela, na sociedade, ela parecia que ela era santa, mas na casa dela fazia as coisas erradas, por trás, digamos assim, por debaixo do pano. Então, essa palavra, e até hoje, ela é usada nesse sentido. Uma pessoa hipócrita é o quê? Uma pessoa falsa. Uma pessoa que fala uma coisa, mas na hora que você precisa dele, ele faz outra. É uma pessoa que fala que vai fazer uma coisa, mas na hora que vai fazer, ele está fazendo diferente. Então, isso é uma pessoa hipócrita. Então, Jesus está falando duas coisas para nós aqui. Antes de começar na oração do Pai Nosso, ele começa a falar duas maneiras que nós não devemos orar. Primeiro ele fala o que nós não devemos fazer e depois ele entra na oração do Pai Nosso. Então aqui ele fala que nós não devemos ser como hipócritas, ou seja, a nossa oração tem que ser sincera. A nossa oração ela tem que vir de um coração humilde e quebrantado. Então aqui, trazendo para os dias de hoje, o que significa isso, trazendo para os dias de hoje? Uma pessoa que ora bonito, chega na igreja, ora, levanta a mão para o céu, fala, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, mas na casa dela, ela não é crente. Mas no serviço, ela não dá bom testemunho. Mas na vida particular dela, ela não age de acordo com a palavra. Mas na igreja, ela é muito crente. Na igreja é uma bênção. Se o pastor pedir para orar, levanta a mão, faz oração linda. Só que aquela oração é um teatro. Isso é ser hipócrita. Aquela oração não condiz com o que ela acredita. Ela fala, Senhor, eu acredito em Ti, Senhor, o Senhor é meu governo, Senhor é o meu amado. Só que aquilo não é dela, porque na vida dela ela faz o que ela quer, ela vive da maneira que ela quer. Deus não é o governo dela. Deus também não é o amado dela. Às vezes ela ama mais um vício, mais outros tipos de pessoas do que a Deus. Então é esse tipo de oração. Jesus está falando, primeiramente, antes de eu ensinar vocês a orar, eu já vou falar, não seja hipócritas, seja sincero. Porque a verdade é que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor, antes da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe tudo. Então não adianta eu chegar na igreja, eu chegar dentro do meu quarto, eu chegar no pé do altar, eu chegar e orar uma coisa que não condiz aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que orar do que eu estou sentindo. Se eu errei, se eu pequei, eu tenho que falar, Senhor, pequei contra Ti, como diz Davi. Pequei contra Ti, Senhor. Então, e se arrepender, amém? Então, a primeira coisa que Jesus ensinou aqui foi que nós não devemos ser hipócritas. A segunda coisa que o Senhor fala, não useis de vã repetição. Então, aí ele começa a falar assim, e depois ele vai lá no 7, ele fala, e quando orardes, não useis de vã repetições como os pagãos. O que é isso de vã repetição? Isso nós entendemos bem. Porque eu orei essa oração do Pai Nosso muito tempo em vã repetição. Eu repetia ela 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, achando que Deus ia me ouvir, porque eu estava repetindo essa oração. Não foi isso que... Aí Jesus, presta atenção, que só repete quem quer, porque a palavra é clara. Ele antes de dar a oração, ele já sabia que isso ia acontecer. Então, ele já fala na palavra, não orai em vã repetição, como faz os pagãos. Pagãos é quem não conhece a Deus, quem não serve a Deus. Ele fala, pois eles imaginam que muito falar serão ouvidos. Então, nós não podemos pegar essa oração e fazer dela um amuleto. Eu não posso pegar essa oração do Pai Nosso e ajoelhar e ficar, Pai Nosso que está no céu, e várias vezes... fazendo, isso é uma reza, né? Que as pessoas ficam repetindo. Isso, Jesus já deixou escrito que não era para fazer isso. Isso era um modelo de oração. Mas claro que nós somos criados numa cultura que fazia isso. Mas hoje que nós conhecemos a verdade tem que nos libertar.
E dia após dia você vê que as palavras vêm nos libertando de conceitos e culturas que nós tínhamos, mas que nós temos que mudar. Porque o Senhor quer uma intimidade conosco. O Senhor, Ele quer, como Ele começa essa oração, Pai Nosso. Ele quer que nós nos referimos a Ele como Pai. Ele quer que nós nos referimos a Ele como uma pessoa próxima. Ele quer que nós nos referimos a Ele como alguém amigo que está do nosso lado. Então aqui Ele fala, não usei de vã repetições, porque não é assim que o Senhor quer. Este modelo o Senhor deixou para nós, vocês vão entender o que Ele queria falar quando Ele deixa esse modelo de oração. É para nós ter igual modelo quando você vai fazer um ofício lá no meu serviço. Tem um modelo lá de ofício, só que eu tenho que adequar ele. Aquilo é só um modelo, é uma estrutura. É eu saber o que é importante eu pôr naquilo ali. O que é relevante e o que não é relevante. Então o que Jesus quis ensinar para nós com essa oração do Pai Nosso era isso. O que é importante você colocar quando você for orar? O que você coloca primeiro, o que você coloca segundo, o que você coloca terceiro. Quais são as prioridades? É isso que Ele quis dizer e é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Então, duas coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, orar como hipócrita, ser hipócrita na oração, nós devemos ser quebrantados, humildes, sinceros. Seja uma oração sincera. Né? Agora, e não podemos usar vã repetição. Presta atenção, se nós formos trazer isso para o natural, porque a gente faz muitas coisas automáticas, né? Fazíamos muitas coisas automáticas. Mas presta atenção que isso realmente não tem fundamento. Porque se Deus é nosso Pai, se nós temos livre acesso ao trono dele, por que eu vou ficar repetindo todo dia a mesma coisa? Gente, é igual eu chegar na casa do meu pai, vamos supor do meu pai da terra, e começar a falar, pai, eu queria um bolo. 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 Aí ele vai falar, mas já entendi que você queria um bolo. Então eu tenho que falar, pai, eu queria um bolo porque eu estou com fome, eu trabalhei muito, eu estou cansada, eu andei, vim lá de casa a pé, entendeu? Eu estou cansada, lá em casa não tem os ingredientes, eu queria um bolo. É isso, é orar. Agora eu ficar, pai, eu queria um bolo. Pai, eu queria um bolo. Isso é orar? Isso é repetir uma coisa sem sentido. Então é isso que Jesus está falando, vocês vão pegar isso aqui, vai ser um modelo para vocês, um norte para vocês entenderem como é a estrutura, como eu quero que vocês cheguem em mim. Claro que a oração, cada dia de um jeito, um dia nós estamos num acidente, alguém acidentou, você não vai ter como fazer toda essa oração. Você vai falar, Senhor, socorre, Senhor, livra da morte. Isso é uma oração. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração foi como nós orarmos dia após dia na nossa casa. Como nós temos uma vida de oração. Como a oração ser algo agradável para nós e não ser algo forçado. Por que muitas pessoas não conseguem orar? Por que muitas pessoas não conseguem ficar ali meia hora orando? Porque está orando errado. E aquilo fica desagradável, a pessoa não está entendendo. Está fazendo uma coisa que não está agradando, então vocês vão entender. Vamos lá. Agora vamos lá, continuando. Lá no 9, quando ele começa a falar, então, agora da oração do Pai Nosso. Quando ele começa a falar da oração do Pai Nosso, ele fala, por essa razão orareis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Bom, aqui, nesses dois primeiros versículos do Pai Nosso, ele está fazendo uma ordem de como a gente se chegar ao Pai, como a gente se referir ao Pai. Primeiro ele está falando Pai, a palavra Pai. Pai nosso que estais no céu. Aqui já está falando, ele não está falando meu pai, pai meu. Às vezes nós falamos pai, né, paizinho. Mas a oração que eles querem falar é Pai Nosso, é no sentido de coletividade. No sentido que o Senhor é o meu Deus, que Ele me adotou como filha, Ele é o seu Deus, Ele te adotou. No sentido de comunidade, no sentido de comunhão, no sentido de união, no sentido de corpo de Cristo. Então ele fala assim, o nosso Pai é o nosso Pai. É o nosso Pai. Então ele fala, Pai nosso que estais no céu. Então ele começa falando a quem ele vai orar. Quem é essa pessoa para ele? Você vê que ele começa falando no sentido de intimidade. No sentido de filiação. Aqui ele começa falando, se você é meu pai, então eu sou sua o quê? Sua filha. Então você começa a se colocar no lugar de filha. Então você fala, Senhor, eu sou tua filha. Tu és meu pai.
Então, Senhor, que o Senhor é meu pai, eu sou tua filha, eu quero que o Senhor transmita esse amor que o Senhor tem dentro do meu coração. Você começa aqui a falar para Deus aquilo que Ele representa para você. Você começa a oração, ele ensinou a nós começar a oração, falando o que Deus representa para nós. Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o Criador, Tu és o meu Pai, Tu és aquele que eu confio, Tu és aquele em que eu seguro na minha mão, o Senhor é aquele que quer o meu bem, nunca o meu mal, o Senhor é o meu protetor. E aí você começa a falar o que Deus é para você, é isso que Jesus está falando aqui. Então ele começa a falar, Pai nosso que estais no céu. Aí depois ele vem, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Significa que Deus é santo. Então, que nós temos que santificar o nome de Deus. Mas o que é que santifica o nome de Deus? É a minha vida. A minha vida, ela santifica o nome de Deus. Aí eu falo, santificado seja o seu nome, Senhor, em mim. Senhor, que eu seja santo como Tu és santo. Senhor, que a minha vida Te glorifica. Senhor, que o meu trabalho, onde eu estou, ali onde eu estou desenvolvendo aquele trabalho, que aquele trabalho, Senhor, venha glorificar o Teu nome. Senhor, que a minha vida nunca venha deixar que as outras pessoas não achem que o Senhor não é santo, porque eu Te sirvo e eu não consigo ser santa. Senhor, me ajude a santificar o Teu nome. É isso que Ele quer dizer. Então, quando Ele quer dizer assim, ó, santificado seja o Seu nome, eu falo, Senhor, que eu seja como o Senhor é. Senhor, que eu seja reconhecida como filha, porque eu seja a cara do Pai. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, o Senhor colocou no meu coração esse título, filha que seja a cara do Pai, filha a cara do Pai. Que nós sejamos uma filha que nós vamos refletir o Pai. Como nós olhamos para um filho e falamos, não, essa aqui é filha da Dinalva mesmo, a cara da Dinalva. Que as pessoas venham olhar para nós e vai falar, esse é cristão mesmo, é a cara de Cristo. Ele tem o caráter de Cristo, ele olha como Cristo, ele ama como Cristo, ele anda como Cristo. Por isso que as pessoas foram chamadas de cristãos, você sabia? Porque eles se pareciam com Cristo. Aonde as pessoas chegavam, as pessoas falavam assim, esse aí é cristão, olha aí, ó, é igualzinho Cristo. Eles falam igual eles, andam igual eles se comportam igual Cristo. Então esse santificado seja o seu nome, Senhor, santifica o teu nome através da minha vida. Que as pessoas venham olhar para mim e venham falar, não, Deus é santo mesmo, esse povo que serve Ele é santo. Ô povo santo. Porque hoje o que reflete Deus, o que é a imagem que as pessoas vê de Cristo, é os cristãos. As pessoas querem olhar para nós e elas querem ver Cristo em nós, essa é a verdade. As pessoas querem olhar para nós e esperam de nós que nós tenhamos a atitude de Cristo. Que nós venhamos conversar com ela como Cristo conversa, como a Dinalva falou aqui, que nós venhamos ter comunhão com as pessoas, que nós venhamos ter misericórdia pelas vidas das pessoas, porque Jesus era misericordioso, amém? Então isso é o que significa santifica o teu nome, santificado seja o teu nome. Aí lá no 10 ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse venha o teu reino, é nós expandirmos o reino de Deus. É nós falarmos, Senhor, eu sei que o Senhor vai implantar o seu reino aqui na terra. Eu sei que nós estamos aqui para implantar um reino, e esse reino é o teu reino, Jesus. Eu sei que eu estou aqui na terra para falar o teu nome, para implantar o teu reino, porque onde nós vamos, o reino de Deus avança. Senhor, isso aqui, usa-se, os missionários estão implantando o reino. O que a Carol está fazendo na Bolívia? Implantando o reino. Então, o que ele fala aqui na palavra? Senhor, que o seu reino, venha para nós o teu reino. Venha o teu reino. Então, fala, seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava no Getsemane, a oração de Jesus no Getsemane, quando ele estava para ir enfrentar a cruz, ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a tua vontade, mas não seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Então, o que Jesus falou? Senhor, Pai, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que ser humilhado, ainda que eu tenha que ser ferido, que seja feita a tua vontade. E essa parte da oração é uma parte muito importante sobre as nossas vidas. Porque não tem como eu ser cristão se a minha vontade ainda continuar prevalecendo e a vontade de Deus não tiver implantado sobre a nossa vida. Por isso que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava se referindo a isso. Porque quando eu me converto e Cristo vem morar em mim, as minhas vontades ela tem que ser engavetadas. E as vontades de Deus têm que ser prevalecer sobre a minha vida. E isso é o que há de mais difícil hoje no corpo de Cristo.
Quando eu venho para a igreja, eu tenho que entender. Agora, como Jesus falou, quem quiser vir após mim, o que ele falou? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ou seja, você quer me servir? Agora você tem que falar essa palavra aqui, ó. Venha sobre mim o teu reino é o Senhor, o teu governo. Senhor, governa a minha vida. Eu quero ser do teu reino. O reino de Deus é um reino santo. Então aqui Jesus está falando que nós temos que orar assim: Senhor, faça em mim a tua vontade. Esses dias eu estava lendo um livro, eu não lembro o nome do autor, mas o título era Em Honra ao Espírito Santo. Até emprestei passando, ela leu. Em Honra ao Espírito Santo. E é um autor muito conhecido. E ele fala assim que quando Deus começou a usar ele num ministério muito forte de cura, de libertação, de pregação, com muitas almas convertidas, cada dia que Deus usava mais ele tinha um sentimento de morte dentro dele, mas era a morte dele mesmo. Mas ele tinha vontade de morrer para ele e fazer somente a vontade do Pai. É isso que está falando aqui. Seja feita a tua vontade. É acordar e falar: Ih, Senhor, o que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? Seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu faça isso, eu vou. Se o Senhor quer que eu vou no culto? Ele quer, viu? Vem. Ele quer, isso aí não precisa nem perguntar. O Senhor quer que eu vou para sua casa? Ele quer. Mas que seja feita a vontade de Deus. Senhor, vou mudar de emprego? Eu quero mudar de emprego. Não, só se Deus mandar. Senhor, eu quero mudar de cidade. Só se Deus mandar. Senhor, eu quero fazer isso aqui na minha casa. Eu quero reformar minha casa. Vou pegar um empréstimo. O Senhor autoriza? Só se Ele autorizar. Isso é fazer a vontade de Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, tá? Senhor, eu quero comprar uma roupa nova ali no shopping. O Senhor autoriza? Aí ele vai falar: não, você já gastou demais esse mês, não autoriza, aí você não compra. Então, fazer a vontade de Deus, muitas vezes, você faz chorando. Fazer a vontade de Deus, Jesus não fez a vontade do Pai sorrindo, foi chorando, foi calado, foi sendo humilhado, não é? Foi sendo traído, foi sendo rejeitado, foi sendo deixado sozinho, foi na solidão. Mas ele cumpriu. Muitas vezes fazer a vontade de Deus leva nós a sair de um momento de alegria, entre aspas, momentânea. Talvez num relacionamento que Deus não aprova. Talvez num relacionamento que é uma fornicação. Talvez hoje é triste você deixar aquela pessoa que você ama. Mas se você conseguir amar a Deus mais do que ao próximo, você vai conseguir fazer isso. E a nossa vida, ela tem que entrar nos padrões celestiais. Aqui ele fala que venha sobre mim o teu reino. Então eu vou orar e falar: Senhor, cumpre em mim, seja em mim o teu reino. Que eu venha avançar, que o teu reino venha ser santificado e glorificado através da minha vida. E daí vamos lá. Depois que faz de mim a sua vontade. Então essa oração é a oração que nós estamos orando no sentido de nós espirituais. No sentido de nós temos um contato com Deus. Aqui você está vendo que essas orações, essas primeiras orações: santificado seja o teu nome, venha nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é em termos espirituais. Você vê que aqui não tem nada material. Aqui tudo é espiritual. Essas primeiras orações, é por isso que o Senhor ministrou no meu coração para falar sobre essa oração. Porque primeiro, quando nós vamos orar ao Senhor, primeiro nós temos que ligar no trono da graça. Primeiro eu tenho que falar quem Deus é sobre a minha vida. Depois eu tenho que falar o que Ele pode fazer em mim, o que Ele quiser. Depois eu falo: Senhor, a minha vida é tua, que eu seja o teu reino. Tudo espiritual. Depois, aqui no 11, ele começa a trazer para a individualidade. Aí ele começa a falar, primeiro é reino, ele está falando sobre reino. No 11, ele está falando sobre o dia a dia. Aí ele começa: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas e não nos conduz à tentação. Então vamos lá. Agora são pedidos individuais, são pedidos materiais, são pedidos que depois que eu declarei que o Senhor é o meu dono, é o meu Senhor, é o meu Salvador, Ele também é o meu governo e o reino dele é o meu reino. Aí sim, vocês estão entendendo? Aí sim, você vai começar a pedir aquilo que você necessita naquele dia. O que você necessita? Ele está falando, o pão nosso de cada dia. Então, por que ele fala o pão nosso de cada dia? Porque nós temos que todo dia confiar no Senhor.
O que o Senhor está garantindo para nós é que Ele vai nos sustentar dia após dia. Tanto que depois disso aqui vai vir aquela passagem que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E até as aves do céu o Senhor alimenta, né? Até as ervas do campo Ele veste. Mas aqui o que o Senhor está falando sobre pedir o pão nosso, mas por que Ele pede? Por que Ele fala para nós pedir esse pão diário? Porque cada dia nós temos que orar. E cada dia nós temos que confiar. Por que quando aquele povo saiu do Egito e estava no deserto, o maná só podia ser colhido, que era o pão que caía do céu com gosto de mel, aquele maná, ele não podia ser colhido e guardado para comer no outro dia, vocês sabem. Tudo que era colhido tinha que ser comido naquele dia, porque depois ia dar bicho. Por quê? Para que saiba, se o coração da pessoa todos os dias vai estar na dependência de Deus. A nossa dependência de Deus, ela tem que ser diária. Senão eu vou pegar um monte de pão, vou guardar, virar as costas para Deus e falar, agora não preciso mais do Senhor não, tá? Estou com o meu celeiro aqui cheio de pão. Não preciso mais do Senhor. Então Deus quer que nossa comunhão e a nossa dependência dEle seja diária, amém? Mas também Ele fala na palavra que cada dia é o seu próprio mal. Nós não precisamos preocupar com amanhã, porque amanhã Deus está providenciando. Se Ele vai nos sustentar hoje, amanhã Ele vai nos sustentar. Então o que a palavra diz? Em Mateus 6:34, cada dia basta o seu próprio mal, ou seja, as suas próprias preocupações. Então você vai orar hoje e falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou precisando. Eu preciso disso, eu preciso desse alimento, o Senhor sabe. É um sustento diário aqui, Ele está falando. Amém? Depois no 12 ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte aqui, de toda a oração, vamos lá. Depois lá no 14... eu vou pular o 13, vamos do 12 para o 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim o vosso Pai Celestial vos perdoará. Essa parte aqui é a parte que Jesus está falando que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendeu. Presta atenção nessa parte. Perdoa as nossas dívidas. Isso aqui, o Senhor está falando para nós, orar para o Senhor perdoar os nossos pecados. Essas dívidas aqui é no sentido de pecado, amém? Então, eu estou falando, Senhor, perdoa os meus pecados, pequei, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, desagradei o Senhor, fui contra a palavra, hoje eu me irei, briguei com meu marido, Senhor, perdoa esse meu pecado. É isso que está falando aqui. Então, você vai orar, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está falando que Ele só vai perdoar, presta atenção, quando você conseguir perdoar aquele que te ofendeu. Aqui, Ele deixa claríssimo, Ele fala assim, pois se perdoar aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não conseguir perdoar a minha mãe que me ofendeu, ao meu amigo, ao meu marido, ao meu ex-marido, ao vizinho que me xingou, se eu não conseguir perdoar, quando eu pecar também Jesus não vai me perdoar. Essa é a verdade da palavra. Então eu preciso orar para que eu tenha um coração perdoador. Mas eu só consigo perdoar, presta atenção que o Senhor vai falar. Nós só conseguimos perdoar a partir do momento que o Espírito Santo estiver dentro de nós. Porque é o Espírito Santo que faz com que nós liberamos aquela pessoa e liberamos o perdão para aquela pessoa. Agora, se eu não consigo perdoar, é porque eu ainda não sou filha de Deus e o Espírito Santo não está em mim. Porque se o Espírito Santo estivesse dentro de mim, eu seria como Deus, eu seria como Jesus, pensaria como Jesus, amaria como Jesus. Então o Espírito Santo que estava em mim ia perdoar a pessoa, ia fazer com que eu perdoasse. Não tem como eu falar, eu sou filha de Deus, eu amo a Deus, eu sou crente, eu vou para o céu. Não vai, se não perdoar aqueles que nos ofenderam. Essa é a verdade. Vamos lá, o que está falando? Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se estiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Jesus escreveu várias vezes a mesma coisa, para que eu entenda. E tem muita gente que está dentro da igreja, que você vai conversar com a pessoa, ela fala, eu não perdoo fulano que me abusou de mim, eu não perdoo meu padrasto, eu não perdoo minha mãe que me abandonou, eu não perdoo meu primeiro marido que me deixou com as crianças sozinho e fugiu, eu não perdoo. Você tem que perdoar.
Se você não conseguir perdoar, você vai orar ao Senhor e você vai falar a verdade para Ele. Não adianta vestir máscara e vir para a igreja e fingir de crente. Tem que perdoar, senão não vai entrar no reino dos céus. A pessoa que tem mágoa, raiva, ira das pessoas, não vai entrar no reino dos céus. A palavra é clara. Então nós estamos aqui para que nós conseguimos ser transformados à imagem de Cristo. Ser a cara do Pai. Então você vai ter que liberar. Se você falar, eu não perdoo essa pessoa, você vai ter que chegar na cruz, chegar em Jesus, ajoelhar e falar, Senhor, eu não consigo perdoar. O Senhor vai ter que transformar o meu coração é ruim. Eu não consigo perdoar. Você tem que falar a verdade, porque o Senhor vai agir através do Espírito Santo na sua vida. Você vai liberar essa pessoa, você vai perdoar essa pessoa. E depois que você perdoar essa pessoa, você sim vai ser filha de Deus. E aí você vai orar diferente. Você vai orar ligada no Espírito de Deus. Aí você vai ver as suas orações sendo respondidas. Porque as orações não serão respondidas se você não perdoar. E por que que muita gente fala, irmã, mas eu estou orando há tanto tempo e Deus não faz. Mas ela não vê que atrás ela tem uma mágoa e ela não consegue perdoar. Então você tem que voltar atrás, você tem que perdoar. E depois as suas orações serão respondidas. É isso que a palavra está falando. E no 13 ele encerra assim, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Então ele está falando, Senhor, aqui ele pede proteção. Então ele está pedindo 3 coisas pessoal. É o pão, o sustento, é que Deus perdoa as dívidas dele, ou seja, perdoa os pecados, e é que Deus os livra. Então você está vendo que isso é um modelo. Então hoje você saiba, e você que está assistindo, que não adianta ficar repetindo o Pai Nosso. Isso é só um modelo. Que você pegue este modelo, nem que você queira ler, pode ler. Quando você lê, você vai falar, Senhor, me dê o pão hoje. Aí você fala, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um dinheiro, eu preciso desse alimento, eu preciso manter meus filhos, eu não tenho... Aí você vai fazer a sua oração. Amém? Vocês entenderam? E tem várias orações na Bíblia, Neemias 9, Daniel 9, Salmo 90 de Moisés, que nos ensina a orar, que são modelos para nós, como a oração do Pai Nosso. E vocês veem que depois Pedro, Paulo, todos os discípulos, os apóstolos, eles não continuaram ensinando para as pessoas repetir essa oração. A Bíblia é clara. Não, eles falam para orar, falam para jejuar, mas eles não falam, isso é só um modelo, amém? Vocês entenderam?